telas e transtornos do neurodesenvolvimento. Será que existe uma relação? Ou será que o uso de telas pode ser confundido com o transtorno do neurodesenvolvimento? Fica aqui comigo até o final que eu vou te explicar tudo sobre esse conteúdo. As pesquisas já apontam, várias pesquisas apontam, na verdade, que o uso excessivo de telas pode causar atrasos no desenvolvimento de crianças e adolescentes, principalmente o uso excessivo de telas antes dos 2 anos de idade. Então, não é que as telas causam transtornos do neurodesenvolvimento. Transtornos do neurodesenvolvimento são questões neurobiológicas que afetam, então, como neurobiológicas, o cérebro, a formação ali do feto, desta criança, desse adolescente, já desde o seu desenvolvimento intrauterino. Então, a criança ou adolescente nasce já com uma condição neurobiológica que ao longo da vida vai se manifestando enquanto um transtorno. Então, isso já vem desde a vida intrauterina. Então, não são as telas que causam transtornos do neurodesenvolvimento. Porém, as telas podem sim causar atraso de desenvolvimento. E o atraso no desenvolvimento pode ser confundido, pode ser mal identificado, mal diagnosticado como um transtorno do neurodesenvolvimento. E aí, muito importante que você, psicólogo infantil, saiba identificar, fazer um bom diagnóstico diferencial e orientar essa família. E por que o uso das telas pode ser confundido com os transtornos do neurodesenvolvimento? Porque o que acontece? O uso excessivo de telas, e isso as pesquisas já mostram, causa atraso na fala. Atraso na fala muitas vezes é confundido com transtorno do espectro autista. Também pode causar prejuízo na coordenação motora. Por quê? Porque essa criança, ao invés de correr, brincar, pular, ela tá ali assistindo telas, ela tá sedentária e fixada nas telas. Então, muitas vezes, a criança vai apresentar uma dificuldade ali na coordenação motora, no equilíbrio, e isso pode ser confundido com transtornos da coordenação. Outro prejuízo do uso excessivo das telas é justamente na socialização. A criança, ao assistir a tela, jogar videogame, ficar no celular, são atividades individualizadas. E aí essa criança não interage com outras crianças, esse adolescente não interage com outros adolescentes. Não interagindo, ele não aprende como interagir. Não aprendendo como interagir, ele passa a evitar a interação e aí vai se isolando cada vez mais. E, de novo, nós temos ali que o prejuízo na comunicação e na interação social é uma das características que pode ser identificada no transtorno do espectro autista. Então, também existe muito profissional confundindo aqui o uso excessivo de telas com o transtorno do espectro autista pelas dificuldades de fala e pelos prejuízos na socialização. E além disso, o uso excessivo de telas faz o quê? Uma descarga de cortisol e adrenalina no cérebro, no corpinho dessa criança. O que é o cortisol? É o hormônio do estresse. Então, essa criança fica mais irritada, mais estressada. E o que é a adrenalina? É o hormônio que dá agitação nessa criança. Então, essa criança, no uso excessivo de telas, ela libera os hormônios que deixam ela muito mais irritada e muito mais agitada, o que pode ser confundido com transtorno de déficit de atenção e também com alguns transtornos ali de conduta e transtorno de humor, até mesmo depressão infantil por conta dessa irritabilidade da criança. E por fim, as telas também levam a muito prejuízo na atenção e na concentração das nossas crianças e adolescentes. Nas telas, o estímulo, toda aquela estimulação de som, de imagem, tudo isso é muito rápido. Então, o cérebro, as telas, existe um excesso de estímulo. A criança tem muitas imagens, muitos sons e tudo isso faz com que esse cérebro se acostume a esse excesso de estímulo e pare de prestar
prestar atenção quando o estímulo é mais lento, mais neutro. Então a gente tem, ao assistir telas, pico ali de concentração, e esse é um ponto, eu vejo muito pai, muita mãe dizendo assim: meu filho não tem TDAH porque ele assiste um filme do começo ao fim. Isso não significa que ele não tenha TDAH, porque prestar atenção às telas é fácil, o difícil é a concentração nas outras atividades, tá? Então, quando a criança fica nesse uso excessivo de telas, ela passa a ter dificuldade de se concentrar nas outras atividades, o que pode sim ser confundido com o TDAH. Tá vendo? Olha só quantos transtornos podem ser confundidos com o uso excessivo de tela e o quanto que é importante que você, profissional, saiba identificar e orientar esses pais. Como orientar, Dani? Eu entendi, já aprendi a fazer um bom diagnóstico diferencial, mas então como orientar esses pais? Primeiro, entendendo que um sintoma só não faz diagnóstico. Então, para você diagnosticar, você tem que olhar sim a irritabilidade, você tem que olhar sim a questão da atenção, mas um único sintoma não faz diagnóstico. Mas como que nós vamos fazer esse diagnóstico? Nós vamos orientar a família a diminuir o uso de telas, a cumprir o que recomenda a Organização Mundial de Saúde, que é 0 telas até 2 anos de idade, 1 hora de tela de 2 a 6 anos de idade, 2 horas de tela no máximo de 7 a 11 e 3 horas de tela de 11 a 18. Então nós vamos pedir para a família reduzir o uso de telas e aí nós vamos identificar se os sintomas dessa criança permanecem ou não. Se os sintomas permanecerem, é momento de você realizar novas testagens e novas avaliações. Mas esse é um assunto de um próximo vídeo, que se você quiser eu gravo para você, é só você colocar aqui nos comentários. Aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho justamente para você ser avisado quando eu gravar esse conteúdo para você. E por falar em conteúdo, se você quer conteúdo de qualidade todos os dias, é só me seguir também lá no Instagram, no @dani.fioravante.